Bom dia, Brasil. Boa noite, Nova Zelândia. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, senhor, tudo bem? Bom Tudo dia. jóia. Bom dia, Bom bom dia. dia, bom dia. Dia. Tamo junto. Aí, deixa eu admitir o pessoal aqui que tá acontecendo um probleminha nessa sala que eu fiquei sabendo, né? Então eu vou admitir um por um, dar uma olhada nos nomes. E vamos que vamos. Senhor, você não sabe o que eu fiz. Eu fui fazer a sua atividade avaliativa e aí minha mãe pediu pra me fazer uns negócios pra ela lá e eu deixei a trilha aberta. Deve estar como tempo uma meia hora lá. Nossa, Quer até mais. viu, ô Júlia, mas deixa pra fazer a de português depois que acabar as duas aulas, tá bom? Uhum. Não, eu não terminei ela não. Tá bom. Vamos lá então. A Isabela tá tentando ingressar, não ingressou ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana aí? Admitir. Ah, de Beleza. boa, senhor. Boa, tá bom. Bom Vitinho. dia, Sor. Oi, Luara, tudo bom, filha? Tudo. Então tá bom. Bom dia, Sor. Bom dia lá, a menina que me conhece, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Melhor agora, como diz o outro. Ai, ai, vamos lá. Tô só aguardando aqui, pessoal, que eu tô vendo quem tá entrando para não acontecer as confusões que aconteceram nas outras aulas, enfim. Eu tô, então, dando uma sapiada aqui, tá? Ainda bem que na minha não aconteceu, mas eu sou solidário aos outros colegas aí que tiveram as aulas invadidas, né? Que coisa chata, né? Que coisa chata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá bom. Bom, acho que já foi. Ó, eu vou colocar a apostila só para vocês terminarem de copiar aquelas páginas que estão lá no roteiro. Se eu achar conveniente, eu comento alguma coisa, tá? Aí depois eu vou compartilhar com vocês um outro link para a gente ver quais são os tipos de intertextualidade, tá? Que não tem vários tipos de intertextualidade. E lembra que eu falei que a gente ia fazer um tour virtual? Não vai dar para fazer o tour virtual por um museu, mas o que a gente pode fazer? Eu vou colocar uma página com vários museus que estão disponíveis para fazer um tour virtual, e aí vocês depois, né, com calma, dá uma olhada aí, aqueles que se interessarem. É bem legal, assim, e é isso aí, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Compartilhar a primeira apostila com vocês, tá? Bom, nós paramos aqui na questão 5 da página 4, tá? Nós paramos na questão 5 da página 4. Lá no roteiro de vocês tem também uma tarefa para fazer. Depois a gente vai lá para a tarefa, tá? Então, vou ficar um minuto aqui nessa página. Quem quiser tirar um print, quem quiser copiar, enfim. Quem for copiar tem que ser bem rápido, tá?
Bom, então vamos lá. Vou tirar dessa página, já vou passar para a próxima. Ó, nós vamos também ouvir um exemplo de intertextualidade com duas músicas, tá bom? Mas depois, a hora que chegar o momento, eu coloco para vocês o link, vocês vão lá e escutam, e aí é isso aí. Vocês têm um texto aí do Manuel Bandeira, né, que é mote e glosas. Pessoal, glosa é língua em inglês, tá? Em inglês, ó. Desculpa. Glosa é língua em grego, tá? Então, por isso que quando você tem um livro, às vezes, lá no índice, tem o glossário, né? Ou seja, o glossário é que te indica algumas palavras, enfim, o significado de algumas palavras. Então, glossa é língua na língua grega. Daí que vem também o termo, né, que as pessoas usam gloss, né? Gloss que você passa na boca, enfim. É por conta da língua grega que vem, né? Por mais que seja norte-americano, mas é por conta do grego, tá? Vou deixar nessa página também um pouquinho para vocês darem uma olhadinha. Aí tem um texto do Manuel, né? Então, ó, como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia, né? É toada de Diamantino, ou seja, ele usou esse texto para fazer uma epígrafe, que a gente vai ver o que é depois, para dar introdução a um poema dele, tá? Esse texto aqui, ó, é uma cantiga, né? Que vocês acho que já conhecem, vocês acham que talvez lá no infantil já deve ter cantado, né? Ou a mãe de vocês já cantou, vocês já viram? Como pode um peixe Senhor, vivo? Oi. eu tava copiando, senhor, falta a última linha. Não, tá bom, eu vou voltar lá, fica tranquilo, era só para Tá conversar bom. com vocês. Vocês já ouviram como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Sim. Já, Já. senhor. Sim. Como poderei viver? Como poderei viver? Quem completa? Sem a tua companhia. Engraçado. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Isso mesmo. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí vocês têm, né, depois vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria. Estrela, por que me deixa sem a tua companhia? Aí é um exemplo de intertextualidade, sonho contigo de noite. Aí é o próprio poema, tá? Sonho contigo de noite, sonho contigo de dia, foi no que deu esta vida sem a tua companhia. Agora fria fica quente, água fria fica quente, água quente fica fria, mas eu fico sempre frio sem a tua companhia. Nunca mais vou no meu bote pescar peixe na Bahia. Não quero saber de pescar sem a tua companhia. E aí a toada, né? Ou seja, o poema que foi feito para ser musicado. Então é o peixe vivo, né? O Luara, pode copiar, tá, filha? Vou deixar aqui mais um minuto. Pode Não, eu já ser? copiei já, senhor. Ah, então tá bom. Então vou para baixo, tá? Tá bom. Beleza.
Aí, beleza. Vou para a próxima agora. Bom, a partir da página 6 aí, na página 7, enfim, quando fala sobre glosa, vai ficar para a próxima semana, tá? Então, vocês vão copiar até o ponto 5 e depois vai ficar para a próxima semana. E aí a gente vai para os tipos de intertextualidade. Beleza, pessoal? Posso sair dessa página? Não. Tá. Mais um minutinho aí para vocês. Pode sair, senhor. Tá. Então eu vou interromper aqui e vou colocar para vocês outra página. Aí eu vou pedir para que vocês prestem bem atenção, porque caiu uma questão na prova que é relacionada a esse assunto, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vai aparecer aí para vocês uma página que é da toda a matéria, tá? E eu vou explicar para vocês cada tipo de intertextualidade. Tem vários tipos. Então, classificação e exemplos de intertextualidade. Então, vocês têm a paródia, né? A paródia, ela não é necessariamente feita só de um texto verbal, só de uma música, certo? Aquilo que a gente viu, aqueles filmes, né? Aqueles cartazes de filme do Hortifruti Grangeiro, é um exemplo de paródia, tá bom? Aquilo lá é um exemplo de paródia. Aquilo lá que a gente viu. Então aí vocês têm, o termo paródia vem do grego, né, e significa um canto semelhante ao outro. Trata-se de uma imitação. Então trata-se aí de uma imitação. Desculpa aí que eu fui ver quem estava dando interferência aí. Bom, vamos lá. Trata-se de uma imitação burlesca muito utilizada nos textos humorísticos, onde o sentido é levemente alterado, geralmente pelo tom crítico e o uso da ironia. Então, na paródia, eu vou usar quase as mesmas palavras, quase os mesmos elementos, só que eu vou dar um tom irônico, certo? Então, o texto original do Casimiro de Abreu, que é um poeta português, vai dizer o seguinte, nos meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, e os anos não trazem mais. O texto parodiado do Oswald de Andrade começa lá, ó, a mesma coisa. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, das horas da minha infância, que os anos não trazem mais. É parecido,
né? É muito parecido, mas usa aí um tom de ironia, enfim. A paráfrase, eu acho que vocês já ouviram alguma coisa tipo assim, por exemplo, é que vocês não tiveram muita aula de redação comigo, então não deu para a gente poder trabalhar muito em cima disso. Mas no nono ano eu introduzo a questão da paráfrase, você parafrasear. Porque o que que acontece? Geralmente, quando um texto do Enem, por exemplo, você tem vários textos para te ajudar, certo? A fazer o seu texto, a elaborar a sua questão. E aí, com esses textos do Enem, o que que acontece? Ocorre das pessoas ficarem em dúvida e perguntar para mim, professor, eu posso copiar um trecho do texto de apoio? A orientação é não, não copie, a não ser que seja algum dado, certo? Aí não dá para você parafrasear um dado, por exemplo. Não dá, porque você tem que colocar lá, segundo o Instituto, sei lá, segundo o IBGE, a cada 10, sei lá, vamos inventar um dado aí. A cada 10 pessoas, metade são 5, certo? Não dá para você parafrasear os dados, certo? Agora, quando aparece um outro tipo de texto, aí eu sugiro que, em vez de copiar o que está ali, seja feita uma paráfrase. O que que é isso? É falar a mesma coisa com outras palavras. Uma paráfrase, você parafrasear um ditado ou parafrasear uma frase, é você falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Na paródia, eu falo a mesma coisa mesmo e troco só um pouquinho para aquilo que eu quero ironizar na paródia. Agora, na paráfrase, eu troco tudo. Eu falo a mesma coisa trocando as palavras. Isso que é fazer uma paráfrase, certo? Vamos ao exemplo lá. Ó, o termo paráfrase vem do grego, né, paráfrases, e significa reprodução de uma sentença. Ela faz referência a um texto reproduzindo o outro sem que a ideia original seja alterada. Então, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Opa, peraí que eu acho que eu não compartilhei com vocês, peraí. Esse texto do Gonçalves Dias, pessoal, que eu vou compartilhar agora com vocês, né, que é a Canção do Exílio, apareceu aí para vocês? Dá um joinha para mim, para eu saber. Sim, Apareceu, senhor. Então, beleza. Vamos lá. Então, assim, o texto original, né? Desculpa, vamos lá, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tem até um trecho que virou trecho do hino nacional brasileiro, certo? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, enfim. Virou tema de hino nacional. Tá? Aí o texto parafraseado. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Ele troca, né, a ordem, ele troca algumas palavras, mas a ideia central é a mesma, certo? Na paródia não é necessariamente a mesma ideia. Agora, na paráfrase certo? Epígrafe. Não confundir epígrafe com epitáfio. Epitácio. Vocês sabem o que é epitácio? Professor, já ouvi falar, mas não lembro. Já tem até uma música, acho que do Titãs, que fala sobre epitácio. Epitácio era Peraí, pessoal. Epitácio era um filósofo, né? E é aquela inscrição que você tem no túmulo, certo? Aquela inscrição que coloca-se de você
né? De você não. O senhor tá querendo que eu morra? Não. Da pessoa que acaba morrendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Gente, é muito ruim quando vocês não estão com a câmera nem o áudio ligado, porque daí eu não consigo ver a reação de vocês, não consigo saber se vocês estão entendendo, se está agradando, se não está. Então, por favor, alguém fala alguma coisa sobre a aula, por favor? Tá legal, senhor. Senhor, Tá legal. estamos aqui, Tá senhor. tranquilo, senhor. Tô entendendo. De senhor, boa. tudo bem. Aí é assim que eu gosto. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos lá, então, pessoal. Continuando, certo? Eu vou... Então, peraí. Peraí, tá? Tô pesquisando a música aqui. Depois eu termino de pesquisar. Então, agora, a epígrafe, pessoal, é quando eu tenho uma inscrição antes de algum trabalho, certo? Na posição superior. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês da faculdade, lá, né, da TCC da vida, vocês vão ter que ter uma epígrafe. Você escolhe um texto, uma passagem bíblica, algo que você goste muito para poder fazer essa epígrafe. E geralmente ela surge em cima do seu trabalho, certo? Então, aqui você pode ver uma epígrafe. Vou ler para vocês. Vai. O termo epígrafe vem do grego, que significa escrita na posição superior. Ela é muito utilizada em artigos, resenhas, monografias e surge acima do texto indicado por uma frase semelhante ao conteúdo que será desenvolvido no texto. Exemplo. Abaixo, uma epígrafe utilizada no artigo sobre educação. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire, né, muito provavelmente um trabalho de pedagogia aí, né, porque é o educador Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. A citação, e eu acho que vocês já viram, né, ou quem tiver curiosidade, né, em algum trabalho de conclusão de curso, né, quem nunca viu, pesquisa lá TCC, trabalho de conclusão de curso, na área que você quiser, tá? Na área que você achar que você vai fazer uma faculdade, sei lá, na área de história, na área de arqueologia, na área de medicina. Quando a gente cita alguém, se tiver mais que 4 linhas, você tem toda uma ordem para fazer, certo? Uma regra, né, que você tem aí que fazer. Então, a citação, lembrando que tudo isso é exemplo de intertextualidade, tá? Então tem lá a citação, a epígrafe, a paródia, tudo isso é intertextualidade. Na pergunta que tem lá na prova de vocês, vai perguntar que tipo que é, certo? Se é citação, se é epígrafe, se é paródia, enfim, tá? Vamos lá então. O termo citação vem do latim, significa convocar. Nesse caso, utiliza-se as próprias palavras de um texto-fonte referida por meio de aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor. Do contrário, quando a gente não faz isso com a citação, ela se torna plágio, tá? Porque daí o plágio é o quê? O plágio é quando eu faço uma coisa, eu pego uma coisa de outra pessoa falando que fui eu que criei. Isso aí dá um BO tremendo, tá? Ainda mais se for um trabalho oficial. Há algumas frases que falam que o segredo da criatividade é você não citar as suas fontes. Mas, né, com todas as redes sociais, com tudo que tem hoje em dia, não dá para você, por exemplo, publicar um texto e falar que quer ser o texto. Né? Não dá para fazer isso, porque você acaba sendo descoberto, tá? O que eu posso fazer é parafrasear. Aí sim, aí eu tenho autoria, eu me baseio em outro texto e vou parafrasear, certo? Mas agora,
eu pegar um texto e falar que foi meu, isso aí é muito feio. Eu já tive algo que aconteceu comigo assim, mas não é nada assim, não é nada de justiça, de processo nem nada, mas eu já criei um texto e um amigo meu colocou lá na... vocês lembram quando aconteceu aquele atentado em Suzano, da escola lá? Sim, sir. Então, eu fiz um texto sobre aquilo e publiquei nas minhas redes sociais e eu abri para o pessoal, se quisesse compartilhar, enfim. E o texto ficou, né, deixando aí a modéstia de lado, ficou um texto bom, ficou um texto legal. E aí eu tenho um colega, né, que é vulgo escritor. E ele tem uma página na internet que tem um monte assim de seguidores, tudo. E ele pegou aquele texto e publicou como se fosse ele que tivesse escrito, né? Isso aí eu não achei legal da parte dele, enfim. Mas fazer o quê, né? Eu só fico a chateação mesmo, tá? Ó, em entrevista, então a citação. Em entrevista à revista Veja, Milton Santos, né, que é um dos maiores geógrafos do Brasil, aponta: a geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não tem. Isso é uma citação, né? A revista Veja que o rapaz, na verdade, do trabalho, eu não sei em qual trabalho que foi, enfim, ele cita a entrevista do Milton Santos, que é uma autoridade em geografia, à revista Veja, certo? Alusão. O termo alusão é derivado do latim e significa para brincar. É também chamado de referência, de forma que faz uma referência explícita ou implícita a um outro texto. Então, ó, exemplo, ele me deu um presente grego, né? Fez alusão à história a Guerra de Troia, né? Vocês conheciam já essa expressão? Vocês já ouviram falar? Presente de grego? Sim, sir. Não? Então vou explicar um pouquinho para vocês. O Arthur falou que já tinha ouvido. Ó, presente de grego é por quê? Porque estavam duas cidades gregas, né? A cidade de Troia e alguém me ajuda na outra, por favor? Ah, eu não vou lembrar agora, tá? Vocês que estão aí, pesquisem aí no computador quais cidades estavam em guerra. E aí, Troia manda um cavalo, né, de escultura, de presente para outra cidade, para mostrar ou que estava se rendendo, enfim. Só que dentro desse cavalo, né, tinham vários soldados. E aí esse cavalo entra na cidade e eles acabam destruindo tudo, né? Depois os soldados saem, né, do cavalo aí. E aí, quando falarem para você, isso aí é um presente de grego, quer dizer que é um presente ruim, tá? Então agora você já sabe a expressão que significa presente de grego, tá? Então, ó, ele me deu um presente de grego, né? O presente de grego faz alusão à Troia. Alusão, pessoal, a gente faz a todo momento, tá? Mesmo que a gente não perceba aí, mas a gente faz várias alusões, porque sempre a gente está comparando algo, tá? Aí dentro das alusões aí, você tem essa aí que é o cavalo de Troia, tá? O hipertexto, que é um texto dentro de outro texto. Quando eu insiro links, a minha aula é cheia de hipertexto, né? Quando eu insiro link para vocês, enfim. Deixa eu ver. Bom, aí nós temos a tradução também. Deixa eu ver quem me respondeu, qual cidade que é. Gregos e troianos, muito bem. Então, a Grécia enviou nos filmes, vocês veem o Cavalo de Troia, se não me engano, em 300, a ascensão do Império, você vê também a questão do Cavalo de Troia. Eu não estou lembrado, mas tem
alguns filmes assim gregos que não, no próprio filme Troia, né, tem a questão aí do cavalo de Troia, tá? Nós temos a tradução também, né? A tradução vocês sabem o que é, né? É uma intertextualidade. O exemplo, né? Um dos exemplos que muitas pessoas usam, principalmente quem é socialista, né? É a frase do Che Guevara, que é "Hay se endurecer, pero se perder la ternura jamás", né? Que é preciso ser duro, mas não perder a ternura, né? Ou tem essa mesma tradução, né? É preciso ser duro, mas perder a ternura jamais. Bom, e então, por enquanto, é só isso quanto a tipos de intertextualidade. Acho que vai dar para vocês fazerem legal aí a prova de vocês. Agora, eu vou colocar para vocês, e mais uma vez, depois vocês vejam, eu gostaria muito que alguém entrasse mesmo em algum desses sites aí que eu vou colocar agora para visitar e depois... Deixa eu fechar a cortina aqui, peraí. E depois falasse para mim, professor, visitei tal museu, visitei tal, porque não vai dar tempo da gente ver isso. Mas eu vou colocar aqui um link, né, eu estou nos melhores destinos, viagem gastando menos. Só que esses museus, como por conta da pandemia, né, eles estão fazendo um tour virtual. Então, eu não sei, tá, pessoal? Pode ser que tenha alguns que paguem, é óbvio que se pagar e você não estiver afim, nem entre, mas eu já vi que tinha alguns que eram de grátis, tá? Eram gratuitamente. Ô, senhor, Oi, só pra mim que o Zoom atualizou, atualizou aí? ele tá diferente, tem um monte de coisa nova. Então, eu acho que é porque deram uma mexida lá, mas para mim ele continua a mesma coisa. Bom, legal, hein, Arthur? Você foi privilegiado, hein? 30 museus virtuais, sem sair de casa, tá? Então, o Museu do Louvre, na França, que é espetáculo, né? O meu amigo aí, o professor de História, Jailson Marinho, que é professor de ensino médio, ele fala que é sensacional, né? Que ele já foi, não foi uma vez só. Ele vai fazer, ele faz essas viagens, sabe? Para vocês que querem, mais uma vez, né? A gente está vivendo um tempo atípico. Nunca nós passamos por isso, né? Nunca nossa geração, a geração de vocês, que são novinhos, né? Passou por isso. Então, assim, o Marinho, que provavelmente vocês terão aula com ele de história ano que vem no ensino médio, ele faz, sabe essas coisas de mochilão pela Europa? Ele tem lá umas dicas, então aqueles que... Eu sei que muitos de vocês têm vontade de fazer isso. Se não um mochilão, pelo menos uma mochilinha, certo? Pelo menos uma viagem aí. E aí ele tem umas dicas para deixar mais barata a sua viagem. Vocês sabem que ele propôs esse ano para o terceirão, é que não deu por conta da pandemia, né? Mas ele propôs para o terceirão, para eles, em vez de fazer festa de formatura ou alguma viagem aqui no Brasil, para fazer uma viagem para Paris, né? Ele ia agenciar tudo. Ele falou para nós que o valor não ia ficar tão diferente se fosse fazer uma viagem, porque o pessoal tem o costume, né? No Objetivo de Itupeva, não, porque a gente não faz aquela formatura, né? O que a gente faz é a colação de grau, isso e aquilo. Mas eu digo festa de formatura, não se tem
não se tem feito. Então, e aí o pessoal, o que que acontece? Alguns alunos costumam ir para ou para Porto Seguro, né? E paga lá uma viagem para Porto Seguro, vai com algumas agências no meio do ano, enfim, porque a escola não faz festa de formatura, certo? E aí o Marinho, ele tinha proposto para o pessoal, em vez de ir para Porto Seguro, fazer uma viagem até Paris. Mas aí a pandemia veio e matou tudo. Tava numa conversa embrionária, né? Era uma coisa que ele estava conversando com os alunos, mas aí não deu certo. Mas eu acho muito interessante nessa questão aí. Bom, então vocês têm aí o Museu do Louvre em Paris, né? Que está aberto um tour virtual. Tem a Mona Lisa, que vocês viram uma paródia dela, né? Deve ser a coisa mais linda também, isso aqui. Ô, senhor, Oi. mas como que eu vou acessar esses museus? É só eu entrar nesse site que ele vai dar o link? Ela dá o link aqui. Ela dá o link dos museus. Eu acho que quando você clica, né, sobre as obras disponíveis, isso e aquilo, tem o link para você entrar nos museus. Mais uma vez, tem alguns que devem ser pagos, mas eu vi já muita coisa gratuita para ser visitada aí, né, de museu legal mesmo. Aí vocês têm o Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Vocês têm um no México também, que é muito legal, que é de arqueologia. Se não me engano, acho que foi essa sala que falou para mim que alguém queria fazer arqueologia. O Instituto de Artes de Chicago. O Museu Virtual está disponível em inglês, né? A Pinacoteca do Estado de São Paulo. Alguém já foi para a Pinacoteca? A Pinacoteca Nunca fui, senhor. É do quê? Do que se trata, no caso? Alguém sabe o que é a Pinacoteca? É coletivo de alguma coisa. Não. Pinacoteca, então agora mais um para a gente aprender aí. Pinacoteca é o coletivo de quadros. Então na Pinacoteca você vai ver vários quadros, certo? De artistas famosos, sobretudo do Brasil, certo? Então anote aí, Pinacoteca, coletivo de quadros, certo? O museu está disponível em inglês e espanhol, lá a Pinacoteca. A Pinacoteca fica ali do lado da Estação da Luz, meu. Museu do Vaticano também. Esse aqui eu acho fantástico, né? Que é a casa de Anne Frank. Mais uma vez eu vou citar o Marinho, porque é uma das pessoas mais viajadas que eu conheço. E ele visitou, ele falou que fora de série. Museu de Anne Frank, certo? Museu d'Orsay, em Paris. Aqui, ó, Museu Nacional de Antropologia no México. Para quem gosta professor, mas eu não gosto de museu, isso e aquilo. Beleza, é só porque a gente está falando de intertextualidade, então às vezes pode ser que você encontre alguma obra, né? Eu acho interessante. Museu, né, espacial aí, né, em Washington. O MASP, né? Museu de Arte de São Paulo. Sir, Oi. você já viu o museu da Lorraine Warren? Não. Onde fica? É que eles eram caçadores de coisa sobrenatural. Aí tem vários objetos lá. A boneca Annabelle tá lá também. Nossa. É lá nos Estados Unidos. Nossa, isso aí deve dar medo, hein? Eles falam pra não tocar em nada. É mó legal. Nossa. Essas coisas místicas, sobrenaturais. Deus me livre. É o Museu Britânico, né? Museu de Atenas na Grécia. Ó, lembrando, pessoal, que eu estou no site Melhores Destinos, tá? E aí depois vocês deem uma olhada aí, quem quiser, né? Bom, eu vou finalizar minha aula por aqui. Agradeço a compreensão, a paciência, agradeço a vocês por essa semana, esperando uma próxima semana com todos bem
se Deus assim permitir. Um beijo, um queijo, se espirrar, saúde. Tchau, pessoal. Tchau, senhor. Bom Tchau, trabalho e senhor. bom final de Tchau, semana. senhor. Obrigado, Obrigada, bom beijo. final de Obrigada, Para beijo. vocês também. Beijão. Tchau.